dúvida, se é que ela existe, dificilmente é expressada após seus 50 anos de mediunidade. Jornais, revistas e livros falam dele a uma distância, no mínimo, respeitosa. Até hoje, foram noticiados muitos fatos e poucas opiniões conflitantes com a crença da grande maioria. Para seus adeptos, ele não tem nada de anormal e nem lida com o sobrenatural. Ao contrário, sua obra psicográfica e sua paranormalidade o colocam como um grande líder espiritual, isento de qualquer comentário sensacionalista. Assembleias legislativas e câmaras municipais de todo o Brasil prestam-lhe inúmeras homenagens, e ele é cidadão honorário das principais cidades brasileiras. Seus livros já foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol, grego, japonês e esperanto. Enquanto isto, poucas explicações concretas foram dadas até hoje para satisfazer a enorme curiosidade em torno do nome, da vida e do mistério de Chico Xavier. Este é o assunto desta edição especial de Câmara Aberta, um programa em busca de respostas. A própria ciência permite uma explicação para o caso de Chico Xavier. O desenvolvimento da parapsicologia e as últimas conquistas da física nuclear fornecem, segundo os pesquisadores, elementos suficientes para a análise objetiva dos chamados fenômenos paranormais. Chico Xavier se enquadra na moderna classificação de sujeito paranormal. É um sensitivo ou médium, um homem que se abre em dimensões psíquicas fora do comum, capaz de percepções extrasensoriais ou extrassomáticas, e capaz também de atividades telecinéticas, de ação à distância, ou seja, de produzir efeitos materiais sem contato físico. Mas, acima de tudo, é sua palavra, envolta num ar de sabedoria e bondade, que o faz venerado por seus adeptos. Senhor Jesus, diante do ano novo, nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos veste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar, nas luzes da escola, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos e para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro de Francisco Cândido Xavier,
o Chico Xavier adotou para morar a partir de 1959, transformou-se em pouco tempo no centro de atenções e ponto de encontro de milhares de pessoas. Todas, espíritas ou não, buscam na figura de um homem de 67 anos, tido como a maior expressão de espiritismo do país e um dos maiores médiuns psicógrafos do mundo, o auxílio espiritual de suas palavras, veneradas por muitos e raríssimas vezes desrespeitadas até pelos mais descrentes. Diante dele, desfilam as esperanças de milhares de pessoas que procuram através do médium de Uberaba o alívio para problemas insolúveis ou o contato reconfortador da doutrina espírita. Luxuosos automóveis com passageiros ilustres ou modestas caravanas de ônibus trazendo pessoas humildes dos mais distantes pontos do país são constantes nesta cidade mineira. Eu sou publicitário, trabalho na editora Abril Cultural. A razão de estarmos aqui em Uberaba nada mais é do que participar do aconchego desse irmão nosso espiritual Chico Xavier, o qual nós já aprendemos a admirá-lo e respeitá-lo por tudo que tem nos trazido através da sua mediunidade. Gabriela Carvalho de Miranda, e eu vim com meu esposo, minha filhinha, visitar o Chico, e eu vim conhecê-lo. E eu não poderia definir o que eu acho do Chico Xavier. O que eu sinto, o Chico, é uma sensação maravilhosa, uma vibração espiritual muito grande, e alguma coisa que eu queria repartir com todos que tivessem a oportunidade de chegar até aqui, eu convido. Venham sentir a mesma coisa. Imbuído do espírito cristão da caridade, Chico Xavier, mesmo aconselhado pelos médicos que insistem na sua avançada idade e pouca saúde, continua seu trabalho dedicado ao atendimento das milhares de pessoas que o procuram, além de manter um organizado sistema de correspondência com todo o mundo e uma significativa obra assistencial. Porém, é a procura do reconforto espiritual que faz este simples e até tímido mineiro transformar-se num mágico nome: Chico Xavier. A remessa de Uberaba para todo o Brasil e para todo o exterior também vai numa média de 120 mil a 140 mil por semana. São mensagens psicografadas por vários amigos espirituais, e nós já temos a montagem em braille, que é a bênção do lar, de nossa querida Meimei. Temos outras mensagens também, já em esperanto, em russo, e estamos propondo a mensagem em francês e castelhano. Ao longo de sua intensa vida, pontilhada de homenagens e de alguns poucos ataques, alvo do interesse constante por parte da imprensa e exaustivamente requisitado no espiritismo, Chico Xavier reveste-se hoje de uma importância excepcional. Eu estranho quando se refere a meio século de trabalho, porque apesar de estar hoje em se referindo a meu espírito num corpo que a medicina considera doente e necessitado de tratamento, espiritualmente eu estou muito bem e sinto este conflito entre a minha grande alegria, o meu entusiasmo no trabalho mediúnico e o corpo necessitando de medicação quase que permanente. Quando minha cidade roubou, entre aspas, Chico Xavier de Pedro Leopoldo, Uberaba passou a conquistar, a ganhar um embaixador, o embaixador da fé. Só quem reside aqui pode saber o que esta expressão tem de significado. Ele é realmente um grande embaixador da fé, abraçando a todos, envolvendo a todos, impressionando a todos. Ele veio no nosso século para nos ensinar a amar, a fazer caridade aos irmãos menos favorecidos da sorte. O nosso mundo deve muito ao Chico Xavier, com os seus livros, com os seus ensinamentos em favor da humanidade mais pequenina. Chico continua a psicografar suas obras e reverter os lucros de edição às instituições espíritas, como sempre fez durante toda a sua vida mediúnica. Com a
segurança e a tranquilidade que lhe confere sua posição de grande pensador, Chico Xavier segue emitindo conceitos de grande sabedoria, cercado por traços de modéstia e despreendimento. Desde 1927, o meu convívio com as entidades espirituais foi contínuo. Quanto a recompensas, eu me sinto uma pessoa altamente recompensada. Não do ponto de vista pecuniário, porque os livros psicografados até agora, em 50 anos sucessivos de trabalho mediúnico, pertencem às editoras espíritas, às instituições espíritas cristãs, e todos eles foram doados gratuitamente através de documentos legais assinados por nós. Mas eu tenho uma recompensa realmente inestimável, porque eu tenho um tesouro de afeições que acredito muito poucas pessoas terão amigos tão preciosos quanto eu. E eu devo a presença desses amigos em minha vida aos livros, às mensagens e às reuniões mediúnicas que têm sido a vida em minha própria vida. Herculano Pires, como você vê Chico Xavier? Chico Xavier é uma doação, uma verdadeira doação. Uma criatura que se entregou inteiramente aos outros, ao mundo, à humanidade. Criança, ele foi, como todos sabem, uma criança pobre, abandonada, sofredora, entregue mesmo a situações bastante cruciais e cruciantes, sofreu bastante. Na adolescência também, desenvolvendo a sua mediunidade, que é uma das mais fabulosas mediunidades do mundo, a sua capacidade de psicografia é extraordinária, como sabemos, o volume de obras por ele recebidas, obras de escritores, poetas e cientistas, sim, de cientistas também, como se vê nas suas obras referentes a problemas científicos. Chico Xavier realizou um trabalho constante de abnegação, de entrega aos outros. Não pensou em si mesmo, não cuidou de si, cuidou de servir a doutrina que lhe pareceu a que mais lhe tocava o coração e a mais certa, e entregou-se a essa doutrina procurando ajudar, esclarecer e orientar as criaturas em todas as situações difíceis em que se encontravam. Nós sabemos que Chico não media horas e não mede. Ainda hoje, apesar de ser obrigado a não se exaurir tanto, ele na verdade entrega-se às pessoas que dele necessitam com inteira abnegação, inteiro carinho, com verdadeiro amor fraterno. É uma criatura que realiza uma das coisas mais difíceis do ensino evangélico: amar ao próximo como a si mesmo. Francisco Cândido Xavier, tido como um dos poucos kardecistas puros, teve sua primeira experiência mediúnica, segundo consta, aos 5 anos de idade. Nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, Chico Xavier afirma que foi sua mãe, Dona Maria João de Deus, que depois de morta, se comunicou espiritualmente pela primeira vez com ele. Apesar do fenômeno ter ocorrido quando muito criança, considero ainda a maior emoção de minha vida o reencontro com minha mãe, desencarnada meses antes. Depois de alguns meses do falecimento de minha mãe, isto é, da desencarnação dela, ela me apareceu e conversava comigo naturalmente, sem qualquer estranheza de minha parte, porque então em meu cérebro infantil não havia qualquer antagonismo em matéria de religião
ou de filosofia no campo do relacionamento humano. Essa foi a maior emoção da minha vida. Para Chico Xavier, sua infância e juventude eram tempos de estranhas sensações. Ainda no curso primário, obteve a melhor nota da classe ao psicografar uma composição. No princípio, conta ele, eu pensava que era visitado ocasionalmente pelos espíritos e me sentia até preocupado. Com o tempo, fui compreendendo que aquilo fazia parte de minha vida. A primeira mensagem recebida por nós é datada de 8 de julho de 1927, na cidade de Pedro Leopoldo, que nos ofereceu o berço na presente existência. Daí para cá, nunca mais nos afastamos da mediunidade. Aos 17 anos, com Carmen Perácio, Chico iniciava-se no Espiritismo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ainda em Pedro Leopoldo. A mão do garoto Chico Xavier continuava a psicografar cada vez mais rápida, todos os dias. Nascido de família muito religiosa, pobre e católica, a sua mensagem começou a tomar forma e sentido. Chico Xavier, uma criatura como o ser humano, é tão grande, uma das criaturas maiores que eu já vi nessa passagem toda da vida, que nós não teríamos condições de compará-lo com ninguém, como gente humana, pessoa amiga, bondosa, caridosa, que vive para praticar a caridade, estar sempre de encontro daqueles que mais necessitam de uma palavra de consolo e carinho. Chico Xavier é grande, um grande amigo e uma grande pessoa. O primeiro livro, Parnasos de Além Túmulo, foi publicado em 1932, quando Chico tinha 22 anos. Era uma coletânea de versos parnasianos, ditados, segundo Chico Xavier, por vários poetas famosos já falecidos. 3 anos depois, Chico escreve Cartas de uma Morta, ditadas pelo espírito de sua mãe. Em 50 anos de atividades mediúnicas, ele psicografou em média 3 livros por ano. Hoje, soma mais de 150 livros publicados, e alguns deles, analisados pelo crítico literário Agripino Greco, mostraram semelhanças com o estilo de Humberto de Campos. Nas sessões de psicografia, a mesma imagem de sempre. O rosto semi-encoberto pela mão, sem um aparente esforço de concentração, Chico escreve automaticamente. Se nós criarmos um sistema de compreensão humana e com o respeito recíproco por base, entendendo que cada qual de nós tem um tipo de felicidade particular e um caminho especial a percorrer, com tarefas especiais a realizar, se nós praticarmos esse entendimento fraterno, esses conflitos desaparecerão, porque todos, na essência, somos filhos de Deus e nascemos livres para criar o nosso destino, embora depois dos nossos atos estejamos escravizados às consequências. Chico Xavier passou a ser uma imensa celebridade nunca vista em toda a história do Espiritismo. Isso, entretanto, não mudou em nada a sua vida simples e tranquila, num bairro pobre de Uberaba. Entre suas obras psicografadas, o livro O Nosso Lar é o seu maior sucesso editorial. As tiragens em língua portuguesa já somam 100 mil exemplares. Está traduzido em 6 idiomas desde o seu lançamento em 1944. Os romances Há 2000 anos, Paulo e Estevão e Agenda Cristã já venderam mais de 70 mil exemplares. Poetas Revividos contém poemas psicografados de Antero de Quental, Castro Alves, Cornélio Pires, Cruz e Souza e Olegário Mariano. Seu excepcional êxito editorial, 3 milhões de exemplares vendidos, e a notoriedade não modificaram, segundo seus milhares de admiradores,
o médium Chico Xavier, que continua o mesmo homem simples. Pra mim é um dos caras que existe mais legal na face da terra. Primeiro Cristo, depois ele. Uma criatura maravilhosa. Só isso que eu sei. Acho uma criatura maravilhosa, acho espetacular, estou a favor dele. Acho que tudo que ele faz é positivo. Os 67 anos de Chico Xavier, suas deficiências de saúde ultimamente agravadas pela angina, fazem muitos prever o seu desaparecimento. Ele, entretanto, sequer pensa no problema da sua substituição. É tudo muito simples nas palavras de Chico. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médiuns se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece, outro pé de grama vai surgindo. Doutora Marlene Nobre, o que representa Chico Xavier? Nós estamos vivendo um momento único na história. Por 50 anos consecutivos, os espíritos escrevem através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Os fatos são eloquentes por si mesmos. Temos 600 autores, 328 poetas e 243 literatos, além de umas centenas de jovens, esposas, mães, que escreveram através do lápis mediúnico. Estes fatos são muito importantes quando se trata de pesquisa científica. A obra de André Luiz, por exemplo, está toda calcada em revelações científicas no campo da medicina e da ciência em geral. As testemunhas não ouvidas neste programa são muito elucidativas quando se trata de mostrar a realidade dos fatos. Mães e pais, aflitos, desesperados, que julgavam nunca mais rever seus filhos, viram suas esperanças renascerem quando estes mesmos filhos voltaram em mensagens extraordinárias de rara beleza e sentimento através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Toda a obra psicográfica está calcada, alicerçada na humildade e, sobretudo, na obediência cristã, que ele, durante anos, desde a infância desvalida, quando órfão de mãe, soube suportar suas provas com resignação e, mais tarde, ofereceu aos espíritos todo esse lastro espiritual baseado na humildade, na disciplina, na caridade cristã, a fim de que as bênçãos de Jesus pudessem consolar a humanidade. De acordo com seus estudiosos, a obra psicográfica de Chico Xavier se impõe não só pelo valor moral e espiritual, mas também pela autenticidade estilística e temática dos escritores comunicantes. Sentado em uma sala em sua casa em Uberaba, com auxílio apenas de lápis e papel, Chico Xavier continua psicografando complexas obras de literatura. Para alguns críticos, a soma de conhecimentos das variadas temáticas das obras de Chico é simplesmente assombrosa. Possuidor de um modesto diploma de curso primário, escreve de uma maneira que, no mínimo, exigiria uma elevada cultura histórica. Chico Xavier possui na sua obra vários volumes de estudos científicos, só possíveis, segundo se diz, com a intervenção de outras mentes na atividade do médium. As guerras, naturalmente, são a consequência
do ódio que ainda alimentamos, os ressentimentos, a soma das aversões que cultivamos na intimidade doméstica, e depois da intimidade doméstica vamos para a vida pública com semelhantes perturbações que depois de largo tempo criam aquela soma nefasta que chamamos de guerra. Mas o amor, se for praticado tal qual Jesus nos ensinou, poderá nos livrar de semelhante calamidade. Chico Xavier faz questão de salientar sempre que seu pensamento é guiado por Emmanuel, seu condutor espiritual. A projeção conseguida por Chico atingiu em 5 décadas uma divulgação enorme para o espiritismo no Brasil. Como uma grande deficiência visual que pode levá-lo à cegueira total e que o obriga a usar constantemente um par de óculos, uma calvície disfarçada e um rosto marcante, Chico tornou-se uma figura conhecida em todo o mundo. Nós, uberabenses, as pessoas que aqui nascemos ou que aqui residimos, só temos motivo de orgulho e de prazer por contarmos com a presença de Chico Xavier na nossa cidade. Ele não é apenas essa figura tão conhecida, tão exaltada, tão aplaudida de um líder religioso. Chico Xavier alia a esse seu trabalho religioso, alia um trabalho de assistência ímpar, raríssimo. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não, amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis do trânsito, evitando a perda de tantas vidas. O fato é que poucas pessoas, mesmo de um elevado nível cultural ou de grandes conhecimentos científicos, têm definições para contestar ou negar os fenômenos espíritas de Chico Xavier. Estou precisamente com Chico Xavier há 17 anos. O Chico é uma criatura notável, é uma criatura maravilhosa. Durante todo esse tempo que tenho trabalhado com o Chico, tem notado a sua grandeza de espírito, a sua bondade de criatura humana. Francisco Cândido Xavier, para nós, representa um orientador e também a sua tarefa específica é a da divulgação da doutrina espírita. E como a doutrina espírita tem por lema, fora da caridade não há salvação, ele exemplifica esse lema da doutrina espírita. E a sua caridade, o seu lado humano, é que é notado. Além do meio espírita, que absorve completamente os ensinamentos de Chico, os que não são seguidores da doutrina veem, com o mesmo respeito, as concepções de Chico sobre os problemas do homem. O medo da morte é uma consequência das dificuldades que já enfrentamos em outras mortes que já atravessamos. Há muitos milênios vivemos sobre a Terra e quase sempre não estamos na posição de desencarnados muito bem com a nossa consciência. Então temos muito receio do retorno ao além, com complexos de culpa que já levamos de outras vezes. Então tememos a morte como sendo uma calamidade, quando a morte é uma libertação, desde que ela seja esperada no tempo próprio, porque a vida tem
com as suas exigências, e nós, às vezes, precisamos do sofrimento como preparação para uma liberdade feliz depois da vida terrestre. Mas o medo da morte decorre daquele medo que temos de voltar a sermos o que éramos no passado distante, criaturas culpadas, que agora queremos deixar de ser. Graças a Chico Xavier, a televisão, com seu imenso poder de comunicação, difundiu a doutrina espírita. Por diversas vezes, ele foi tema de longos programas. Além disso, a Rede Tupi levou ao ar com grande sucesso a novela A Viagem, cuja temática gerou em torno do espiritismo. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, doutorzinho. Boa noite, Alexandre. Vocês tanto fizeram que eu tive que vir. Seja bem-vindo entre nós. É uma pena que ela tenha se descontrolado. De não se perturbou. É muito emotiva. Mas você se comunicou com ela? Pobre de não, arrependeu-se tanto. Isso acontece, Mariana, você sabe. Ali lá atrás ainda vive dentro de si traços de sua personalidade terrena. Ela foi sempre muito impulsiva. E explodiu com o irmão. E com que violência. Bem, mas já se arrependeu. Ainda bem. Além disso, a Dina ainda está atravessando uma fase um tanto amarga. Por causa do César. E pela primeira vez desceu a terra sem ele. Se sentindo sozinha. É uma experiência dura para ela. Tem que executar uma tarefa. Que se empenha bastante. A Dina precisa vigiar o irmão. Você me venceu. Mas foi só desta vez, viu? Eu vou te mostrar quem é que pode mais. É assim que você cumpre o que me prometeu, Alexandre. Eu não te prometi nada a respeito desse miserável. O Theo não merece, Alexandre. O Theo não merece isso. Ele é um traidor, um ladrão. Ele me roubou a Lisa. A Lisa está viva e você está morto, Alexandre. Será que você não se convence disso? Silvio Rocha, o que significa para você Chico Xavier? Chico Xavier. 50 anos de bondade, meio século de simplicidade, 50 anos de luz. Chico Xavier é uma criatura humana que vive nesse mundo conturbado, recebendo, através das entidades máximas do além, as mensagens sublimes, as mensagens de fé, de verdade, e que nos transmite algum consolo que nós precisamos neste mundo em que vivemos. Hoje, a humanidade vive na escuridão, quando a ciência se preocupa muito em construir armas para matar. Chico Xavier, com a sua humildade, com a sua bondade, recebe do além, através de seus trabalhos psicografados, as mensagens de amor e transmite a nós, que vivemos neste mundo de escuridão, alguma luz que nos vem de lá, daquelas entidades. Chico Xavier é uma criatura predestinada, com a sua resignação constante,
que eu acho que será eterna até o fim de sua vida terrena. Chico Xavier é uma criatura marcada pela luz de Deus, pela luz da cristandade, com a sua fé, com a sua bondade, e que nos ilumina através da sua humildade, nos ilumina através de seu trabalho que vem do além e que ele nos transmite para que nós possamos suportar as agruras desta vida em que vivemos. Nós que aqui na Tupi fizemos a novela A Viagem, sentimos bem a presença das verdades emanadas daquelas entidades que, pela mão de Chico Xavier, nos deram muitos ensinamentos para que nós pudéssemos fazer um bom trabalho numa novela que foi um grande sucesso para o público. Por isso, eu digo, Chico Xavier é uma luz que ilumina a escuridão do mundo. Nascer, viver, morrer, tornar a nascer e progredir sempre. A frase nasceu na metade do século passado, quando o profeta francês da Terceira Revelação, Léon Hippolyte Denisard Rivel, o Allan Kardec, codificou o Espiritismo. A partir do estudo de fenômenos considerados desconcertantes e do movimento espontâneo de objetos, Kardec anunciou que estava aberta a possibilidade entre os vivos e os mortos, chamados desencarnados pelos espíritas. De lá para cá, a doutrina desenvolveu-se em todo o mundo. Seus adeptos acompanham os problemas do mundo com explicações detalhadas para cada um deles. Nós acreditamos que o divórcio existe e existirá sempre entre aqueles que não se amam, porque aqueles que se amam não se divorciam. Na segunda vontade de Jesus Cristo Nosso Senhor, que é a caridade. Como diz, fora da caridade não há salvação. E com Chico Xavier nós aprendemos que é com a caridade que nós chegamos um dia ao Pai Celestial. Eu conheço pouquíssimo dele, mas o que eu conheço eu acho incrível. A fome, a nosso ver, isso pode parecer até estranho que digamos isso, mas se cada um de nós atacar o problema do trabalho com vontade de servir, nós vamos encontrar o trabalho como sendo a maior e a mais eficiente vacina contra a fome, porque a terra e o mar, os rios, produzem o suficiente para quem trabalha estar alimentado e às vezes até superalimentado, para que tenhamos uma vida eficiente e a mais razoável possível do ponto de vista de reconforto pessoal. A filosofia espírita apoia os seus fundamentos na existência de Deus como origem de todas as coisas. Confirma a existência perene do espírito que durante sua passagem terrena incorpora a matéria perecível. A comunicabilidade entre os espíritos e a caridade são elementos essenciais. Deus envia seus profetas, portadores da palavra divina, e Chico Xavier, dizem, é um deles. Eu acho que Chico Xavier é o homem do século, representando a bondade, a caridade e, sobretudo, a humildade. Nós, como amigos de Chico Xavier, há muitos anos, temos presenciado só cenas magníficas de humildade, de conhecimento de causa, de bondade. É o cristão para nós todos. Divididos entre três grandes correntes, kardecismo, candomblé e umbanda, seus milhares de seguidores insistem no espiritismo como o grande caminho do homem do futuro. Ao contrário da umbanda, o código de Kardec elimina o uso de objetos santificados por cultos exteriores, e seus seguidores respeitam as demais religiões.
precisaríamos encontrar um ponto comum de compreensão da fé, sem qualquer antagonismo, sem qualquer ponto de vista polêmico ou simplesmente competitivo, porque Deus é o Criador de nós todos e Pai de nós todos, e não é propriedade de ninguém, mas é o amor imanente, é a lei, é a justiça que imperam em nossos destinos, em nossos corações e em nossas vidas. De modo que a crise da fé determinou a crise social e mesmo a crise socioeconômica que nós observamos em todos os países, compreendendo-se mesmo que nos países supercultos a taxa de toxicomania, de alcoolismo, de suicídio, de obsessão, de loucura mesmo, é muito maior do que nos países chamados pobres ou subdesenvolvidos. Quer dizer que a ciência não resolveu os nossos problemas do coração. E os nossos problemas do coração, apenas em Deus hão de encontrar a solução precisa, porque nós precisamos de amor. Nós não podemos pedir piedade a um computador. Nesse contexto, Chico Xavier permanece cumprindo um papel muito importante para a doutrina espírita. Incansável, ele continua levando com sua palavra serena a paz e a esperança para muitos. Ensina-nos, Jesus, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos legaste, e guia-nos, Senhor, para o teu reino de paz e de amor. Padre Pasquale Filippelli. Quem é Chico Xavier? Tenho profundo respeito pelos homens, sobretudo por aqueles homens que se dedicam a atender aos mais necessitados. Por isso tenho respeito profundo pelo Chico Xavier, que deve estar completando 50 anos do seu trabalho. Homem bom, homem generoso, homem de coração maior do que ele mesmo, dentro da magreza da sua constituição. Chico Xavier, de fato, tem um coração imenso. Ainda mais eu acredito nos dons. Leia São Paulo, que tem dom da língua, dom das curas, tudo que é bom vem de Deus. Acredito que qualquer um possa ter desses dons, uns mais, outros menos. E porque acredito nos dons que venham de Deus, venham do Espírito Santo, venham de onde vierem, acredito que os homens possam ter dons, mas que eles sejam sempre a serviço dos outros. A modificação que a gente vê dentro da igreja, que passa de uma linha de poder para uma linha de serviço, de diaconia, me faz ver algum aspecto também da vida de Chico Xavier. Um homem que serve, um homem que ajuda, um homem que colabora. Oxalá todos aqueles que possuam dons, os ponham ou os pusessem sempre a serviço dos outros. Não fazer deles um aproveitamento para si, mas simplesmente para dizer aos outros: Deus me deu e eu estou distribuindo o bem que Deus me deu. Eu homenageio neste momento esse homem profundamente bom e religioso por aquilo de bom que faz. E faço votos que aqueles que nele acreditam vejam nesse homem um bem, esse bem que venha de Deus. No complexo mundo do espiritismo, desconhecido para muitos, o nome de Chico Xavier está definitivamente gravado. O entendimento e a aceitação dos fenômenos vividos pelo grande médium brasileiro tornam-se, de certa forma, fáceis para os seguidores da doutrina. Fora dele, entretanto, a figura de Chico Xavier, pregando o amor nestes difíceis tempos de ódios e temores, é quase sempre bem aceita. Talvez porque, acima dos dogmas e das doutrinas, esteja latente um parentesco espiritual de toda a humanidade. Somos todos irmãos. Boa noite.
dizer o nome desse anjo que esteve entre nós, na grandeza de ser pequeno, nos mostrou que é ser maior.